Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora meditar em Êxodo capítulo 4. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Êxodo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhes: Mas o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branco como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio, e tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecera que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então, Deus dá sinais aqui para Moisés, né? Ele joga o cajado no chão e o cajado se transforma em serpente. Depois ele coloca a mão dele, né, no peito, e ela se torna leprosa, né? E também ele transformou um punhado de água no Egito em sangue. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, eles inclinaram-se, se prostraram e começaram a adorar a Deus. Até que, enfim, Deus nos viu, nos atendeu. Então, note o seguinte: acredito que o povo creu, mas primeiro veio todas as palavras do Senhor. Depois veio os sinais do Senhor. Então a gente nunca pode permitir que os sinais venham substituir a palavra. Não são os milagres que fazem as pessoas crerem. Os milagres são apenas uma evidência de que a palavra que nós trazemos é a palavra do próprio Deus. Mas o povo creu nas palavras que Moisés e Arão falaram. Então nós vivemos hoje em uma geração que só quer ver milagres, só quer milagres. E milagres não levam ninguém a Deus. Fé. Os milagres devem acontecer como resultado da pregação da palavra. O milagre não sustenta ninguém na presença de Deus. Então, primeiro, Arão, melhor dizendo, falou todas as palavras, né? E depois eles fizeram os sinais. Eles não chegaram já fazendo o sinal e depois falou. Não, primeiro pregaram, depois fizeram. E o povo creu, né, nessa unção, a palavra, né, unção de palavra e também milagre. E o versículo 10 ele vai dizer: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou surdo? Ou que vê? Ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Muito bem. Então, o que acontece? Moisés, ele fala para Deus, né? Eu não sou eloquente, Senhor. Eu não sei falar. Tipo, eu vou me embananar todo. Quando eu chegar diante do seu povo, eu vou, tipo, embaralhar as palavras. O interessante é que tem um livro, livro de Atos, capítulo 7, lá no versículo 22, é dito que Moisés era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés, ele foi educado no Egito, né? De modo que ele tinha um discurso eloquente. Ele sabia se portar diante das pessoas. Ele sabia falar para as multidões. Mas pode ser que nesses 40 anos que ele passou no deserto de Midian, ele perdeu, né, toda esta habilidade. Agora ele tinha dificuldades de comunicação. E a resposta de Deus foi: eu serei com a tua boca. Moisés, eu vou te ensinar o que você há de falar.
Não fica preocupado, não. Então você nota como não tem desculpa, né, para nós pregarmos a palavra de Deus. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 13 e 15 ao 15, né? Aliás, vamos ler até o 17. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que eis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Muito bem. Então Moisés, ele fala para Deus: Deus, faz o seguinte, envia outro, não me envia. E aí Deus fala: Moisés, é o seguinte, não é Arão teu irmão, alguém que fala bem? Então eu vou enviar ele junto com você, para que ele seja a sua boca, e ele fale, e você realize os sinais. Então Deus sempre vai ter a última palavra. Não adianta nós lançarmos objeções para Deus, Deus sempre vai superar a nossa argumentação. Sempre vai ter uma solução para os nossos problemas. Não adianta levantarmos desculpas, objeções para Deus. Ele sempre tem a resposta para nos capacitar e para cumprirmos a nossa vocação. E a Bíblia vai dizer no versículo 18: então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Então, você vê, quando alguém vive 40 anos no mesmo lugar, é difícil, né, arrumar as coisas e partir, especialmente sabendo que irá para um lugar perigoso. Versículo 19 diz: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então, vamos lá. Lembra que nós vimos na meditação passada que Faraó estava procurando matar Moisés depois que ele assassinou um egípcio? Pois é, já morreram todos os que queriam matar Moisés. Então Moisés tomou a mulher, os filhos, né, a Zípora, tomou seus filhos, fez que montassem no jumento, e ele voltou para a terra do Egito. Então note que ele pega a sua família, rumo para o Egito, né, de volta, ele levava na mão o bordão de Deus, era uma simples vara, mas depois daquele sinal da transformação da vara em serpente, se tornou o bordão de Deus. E vai dizer no versículo 21 o seguinte: e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Olha só, aqui nós precisamos esclarecer algumas coisas, porque muita gente, ao ler pela primeira vez esse texto, ela tem uma concepção errada de que Faraó resistiu, né, da maneira que ele resistiu, porque o próprio Deus estava endurecendo o seu coração. Eu quero explicar para você que não. Primeiro, Faraó foi quem endureceu o seu próprio coração. Então, não foi Deus, primeiramente, foi o próprio Faraó. O próprio Faraó endureceu o seu coração. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer no capítulo 7 de Êxodo que o coração de Faraó se endureceu. Lá no capítulo 8 também fala que Faraó ele continuou de coração endurecido, né? Quer dizer, ele não quis dar ouvidos. Então, está na Bíblia. Quando Deus enviou a praga das moscas, a Bíblia fala, ainda esta vez endureceu o Faraó o seu coração. Então, não é Deus, não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi Faraó que começou endurecendo o próprio coração. E Deus apenas, no final, confirmou a escolha dele, né? Segundo, o sentido em que Deus endurece o coração de Faraó é semelhante ao modo, tipo assim, um exemplo, o sol endurece o barro, né? E derrete a cera. Não é verdade? O problema não está no sol. O problema está no objeto que está diante do sol, do material que está diante do sol. Se Faraó tivesse sido receptivo às advertências de Deus,
o seu coração não teria sido endurecido, né? Mas quando Deus dava alívio de cada praga, Faraó tomava vantagem da situação e endurecia o coração. Então, Deus, na sua onisciência, apenas avisa a Moisés do que iria acontecer no fim, aqui nessa passagem. Né? De tanto Faraó endurecer o seu coração, lá no fim, Deus vai passar a endurecer a Faraó, porque Deus é assim. Quando permanecemos numa prática, apesar das advertências de Deus, Deus simplesmente abre mão de nós e confirma a escolha que estamos fazendo. Deus então estava anunciando a Moisés lá na frente: eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus apenas confirmou a escolha que Faraó fez. Deus entregou ao Faraó as consequências da sua escolha, confirmando o endurecimento do seu coração. Então, resumindo, Deus endureceu o coração de Faraó? Inicialmente, não. Mas lá na frente, sim. Deus endureceu como resultado da rebeldia de Faraó. E alguém já disse que a pior coisa que Deus pode fazer a uma pessoa é entregá-lo às suas próprias escolhas, não é verdade? Quando nos rebelamos contra Deus, não damos ouvidos à sua voz, então vamos colher o que plantamos. E ele vai falar no versículo 22, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa aí o meu filho para que lhe sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Quer dizer, Deus assegurou, né, para Moisés, falando do seu amor especial por Israel, seu primogênito. Então, no mundo antigo, o primogênito de toda a família tinha direitos, privilégios distintos. Deus providenciaria para que Israel, seu primogênito, fosse redimido, recompensado, né? Enquanto os primogênitos do Egito seriam mortos. Agora, olha que detalhe, ó, esse capítulo 4. E aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar. Matar Moisés? Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, o que acontece? Lembra o que era cortar o prepúcio? Era a circuncisão, o sinal da aliança de Deus. Ela disse, marido de sangue por causa da circuncisão. O que estava acontecendo? Moisés, nesse tempo que ele passou em Midian, ele não circuncidou o seu filho, seu segundo filho. Provavelmente ele circuncidou o primeiro, né, o primogênito. Mas o segundo não. Ele não circuncidou. Ele não cumpre o sinal da aliança com Deus. Então, como é que o libertador do povo de Israel poderia negligenciar algo tão importante, que era o sinal da aliança com Deus? Né? Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então Deus dá tipo uma espécie de susto em Moisés. Eles param numa estalagem, né, nessa ida até o Egito, e ali ele passa mal, tipo uma doença comete Moisés, e alguma coisa acontece com ele, que quase o leva à morte. Então Zípora, a sua esposa, entende, né? Era por causa da negligência de Moisés em não ter circuncidado seu filho. Então, a própria Zípora, a própria mãe, realizou a circuncisão do seu filho mais novo. E ali é dito que Deus o deixa. Né? Então, Deus se afasta de Moisés e não tenta mais matá-lo. Então, olha só como a liderança deve ser um exemplo, né? Deus não poderia admitir que o seu libertador negligenciasse algo tão importante como o sinal da aliança com o seu povo. E a Bíblia vai dizer, disse o Senhor Arão, vai ao deserto, ao encontro de Moisés, e ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Então, eles se encontraram, né? Moisés encontrou com Arão, seu irmão mais velho, aquele que seria seu companheiro de trabalho, parceiro durante os 40 anos seguintes, né? E foi muito forte, né? Moisés e Arão juntos, voltam ao Egito como libertadores do povo de Israel, né? Moisés o libertador, Arão o seu auxiliar. Arão era o porta-voz, né, da dupla. Falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés,
e Moisés mostrou os sinais. Então, para encerrar, ele vai falar, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Então, minha amiga, meu amigo, tá aí. Capítulo 4, a meditação do capítulo 4. No próximo vídeo nós vamos meditar o capítulo 5. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês.